Então você é uma pessoa que se arrepende de tudo? Você acorda de manhã e já se arrepende de não ter dormido mais cedo, compra uma coisa cara que só usa uma vez e começa a se sentir idiota, diz algo esquisito em uma conversa há 5 anos atrás e seu cérebro decide que o melhor momento para pensar sobre isso é antes de dormir. Relaxe, isso não acontece só com você. Isso é um fenômeno muito comum e que alcança várias pessoas. Obviamente que não acontece com todo mundo, porque traz um sofrimento desgraçado. E a maneira como você lida e interpreta as suas atitudes é o que define se e como elas vão te perseguir. Mas vamos com calma, hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero te ajudar a entender por que você se arrepende, o que normalmente o cérebro faz e, finalmente, como parar de se machucar pelas coisas que aconteceram no seu passado. Vamos do começo. Por que o arrependimento existe? O arrependimento é um processo mental que mistura memória, emoção e uma avaliação crítica do nosso comportamento. Ele surge quando a gente compara o que fez com o que poderia ter sido feito. E isso acontece com o objetivo de melhorar suas atitudes, de evitar erros, de fazer com que em uma próxima situação semelhante você não faça mais aquilo. O problema é que se você faz de modo errado, como por exemplo, se comparando de maneira injusta, ao invés de te ajudar a melhorar, você vai ficar com culpa e vergonha. Mas essa comparação, que não é tão justa, tem um motivo. Sabe aquele dia em que tá tudo indo bem, até que você lembra da vez que alguém assinou pra você assinou de volta, mas na verdade era pra outra pessoa? Eu já passei por essa vergonha. Essa lembrança desconfortável tem nome, é o viés de negatividade. O nosso cérebro funciona como se tivesse um destaque automático para tudo que parece ameaça, erro ou constrangimento. E o grande responsável por isso é a amígdala, uma pequena estrutura do cérebro que age como um alarme emocional. Quando algo negativo acontece, a amígdala dispara sinais de alerta, liberando hormônios do estresse, como o cortisol, que fixam a memória com mais força. É por isso que vergonhas, críticas ou fracassos, eles grudam mais na mente, enquanto outros momentos neutros ou positivos muitas vezes escorregam. Uma crítica, uma falha ou uma vergonha isolada costumam pesar mais do que vários elogios ou acertos. Por isso, alguns estudos até mostram que nós precisamos de uma média de 5 experiências positivas para neutralizar uma única negativa. Ou seja, mesmo se você tiver acertado 99 vezes no dia, seu cérebro vai se agarrar àquela única vez. Você tropeçou nas palavras. Um outro ponto é que o cérebro mente. Ele distorce as coisas. O nome técnico disso é viés de reconstrução de memória. Quando você lembra de um evento, você não está assistindo a uma gravação perfeita. Você está reconstruindo com base em fragmentos. E adivinha, cada vez que você lembra, seu cérebro pode exagerar um pouco mais. Então aquele momento que você acha que foi super vergonhoso, pode ter sido apenas um momento rápido, significante, que ninguém mais lembra. Mas você lembra. Seu cérebro edita, aumenta o volume, coloca um holofote e se transforma no trauma da madrugada. Outra armadilha que alimenta o arrependimento é a ilusão da escolha perfeita. A ideia de que se você tivesse escolhido diferente, pensado melhor, tudo teria sido perfeito. Só que isso é mentira. A gente toma decisões com o que tem, com o conhecimento emocional e as circunstâncias do momento. Não existe o você ideal do passado. Só existe o você real, que fez o que conseguiu com o que sabia e muitas vezes estava cansado, distraído, pressionado ou com medo. Esse pensamento de eu devia ter feito diferente parte da retrospectiva racionalizada. Quando você julga o passado com as informações que só tem agora, é injusto com você e é comum, mas não precisa ser automático. E aí você pode pensar, beleza, entendi sobre arrependimento, mas o que é que eu faço com ele? Como é que eu venho a agir? Calma, a gente vai falar sobre isso agora. Se você se arrepende de algo, ótimo. Significa que agora você tem um dado para trabalhar. Experiência, informação, é um feedback da vida real. Comprou algo caro e quase não usa? Beleza, agora você sabe que da próxima vez precisa pensar um pouco antes de passar o cartão. Isso é aprendizado. Se arrependeu de como responder a alguém? Legal. Você já entendeu que pode respirar fundo da próxima vez. Isso é um processo que é chamado de metacognição, que é a capacidade de você pensar sobre como você pensa e como age. É o cérebro fazendo uma atualização do próprio sistema, como o software se auto-aperfeiçoando. Você já chamou a professora de mãe? Já mandou um print da conversa para a pessoa que você tirou o print? Se você já fez isso, bem-vindo ao clube da humanidade. Esses pequenos constrangimentos, eles acabam virando obsessão porque a gente dá importância demais. Mas na prática, ninguém se importa tanto. Sério. A maioria das pessoas está ocupada demais pensando nas próprias vergonhas para ficar lembrando das suas. Eu mesmo, eu sou um colecionador de vergonhas. Se eu fosse ficar lembrando de todas elas, eu já tinha acabado com minha autoestima e tinha entrado em depressão. O que hoje eu costumo fazer é entender que elas podem até lembrar por alguns minutos da minha vergonha, mas logo depois elas vão retomar a vida delas, assim como eu faço quando eu vejo a vergonha de outra pessoa. Inclusive, rir de si mesmo é uma ótima forma de regulação emocional. Ele diminui a intensidade da memória e faz com que o cérebro facilite para fechar a aba daquele evento. Não tem volta. Nenhuma ruminação muda o que aconteceu.
Ficar revivendo aquilo que já foi só vai consumir a sua energia mental e emocional. E pior, ativa o eixo do estresse. O famoso eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Eita, nome difícil, tá? Ou seja, seu corpo reage como se o evento estivesse acontecendo. É como se sua mente estivesse num looping de alerta. Então, quer sair disso? Direcione a sua atenção para o agora. Busque estar mais presente hoje. Então, se arrependeu de não ter feito o exercício ontem, se planeja para fazer hoje. Sente que perdeu tempo com alguém que não te valoriza? Ok, comece a valorizar mais seu tempo hoje. Agir quebra o ciclo. Porque quando você faz algo diferente, você dá uma nova história para o cérebro processar. Essa parte pode parecer contraintuitiva, porque pensar é bom, né? E de fato é, mas depende. O problema é quando você pensa demais. Aquele pensamento repetitivo, cíclico, que não resolve nada. Ele ativa regiões do cérebro como o córtex pré-frontal medial, responsável pela autoavaliação e julgamento. E quando isso acontece em excesso, você entra no modo de hiperanálise paralisante. Pessoas muito analíticas sofrem mais com arrependimentos porque ficam repensando o passado, como se pudesse redesenhá-lo. Mas você precisa lembrar que seus pensamentos não têm tanta força como você imagina. Por exemplo, imagina que você está aí pensando e ruminando sobre o último constrangimento que você teve. Daí sua mãe te chama para ajudá-la. Eu tenho certeza que você não vai dizer: espera aí, mãe, deixa eu só pensar um pouquinho mais sobre a minha vergonha, que aí eu vou conseguir te ajudar. Não, você simplesmente deixa o pensamento de lado e vai lá. Seus pensamentos não têm tanta força. Então é importante que você lembre disso e compreenda que não precisa entender tudo. Muitas vezes a gente quer compreender o que aconteceu achando que isso vai dar um novo sentido para nós. Mas é importante você aceitar que não vai conseguir compreender tudo. Você precisa buscar fazer escolhas simples, agir, errar de novo, aprender. Ficar feliz mesmo sem saber se escolheu o melhor filme para assistir, comer sem culpa, ficar em silêncio sem precisar se justificar. Lembre-se, olhar para o retrovisor não vai te ajudar a chegar onde você quer. Tem gente que acha que só os fracos se arrependem. Pelo contrário, o arrependimento bidirecionado é um sinal de consciência, de capacidade de análise e de desejo de evoluir. Só tomar cuidado para não transformar isso em autoabandono. Tem uma diferença entre se responsabilizar e se punir. Uma coisa ensina, a outra paralisa. Agora, vale pensar também que nem todo arrependimento é leve. Tem uns que doem mesmo. Erros com pessoas, palavras que não voltam, oportunidades que realmente se foram. E aí, mais que um vídeo ou um texto, você precisa de ajuda profissional. Terapia vai te ajudar bastante. A dor não desaparece porque você entendeu a teoria, mas pode doer menos quando é acolhida, principalmente quando é acolhida por você. Não ignore, mas também não use a dor para se definir. Você é muito mais do que o seu erro mais vergonhoso. Agora você decide o que é que vai fazer com isso. Você pode continuar voltando para a mesma lembrança e ficar se perguntando por que eu fiz aquilo. Ou você pode olhar para essa lembrança e pensar, eu fiz aquilo, mas eu posso melhorar. Você pode seguir com a energia presa no que já passou, ou pode escolher transformar isso em gasolina para fazer diferente. Veja, todo mundo tropeça, todo mundo fala besteira, todo mundo já se arrependeu. A diferença está em quem aprende e segue, mesmo que meio torto, mesmo cambaleando. Então talvez o que você precise não é parar de errar, mas só parar de se tratar como você fosse o erro. Deu para entender? Até a próxima.